A TV Justiça transmite agora a sessão 2 de dissídios individuais do TST. Você vai acompanhar um resumo da sessão e conferir o que foi destaque na pauta do tribunal. Bom dia pela atenção. Por favor, queiram sentar-se. Declaro aberta mais esta sessão da subseção 2, especializada em dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento as eminentes ministras e eminentes ministros que a compõem, estendo esses cumprimentos à Sua Excelência o Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Paulo Borges da Fonseca Seger, aos senhores e senhoras advogados, senhoras e senhores servidores, na pessoa da doutora Adriana, coordenadora de secretaria desta subseção. Franqueio a palavra aos colegas para eventuais comunicações. Não as havendo, solicito sua senhoria, doutora Adriana, que proceda ao pregão dos processos, observando-se as preferências. Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo ação rescisória 12.306, dígito 88 de 2014, em que são partes Paranapanema S.A. e Maria Auxiliadora de Oliveira Santana. Revisor excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues. Com a palavra, Sua Excelência, eminente ministra Adelaide Miranda. Senhor presidente, é que não está disponível aqui no sistema ainda. Não está disponível. Só. Aqui. Apertar no primeiro aí onde está. Ministra Adelaide Miranda. Preferência, logo no primeiro. Apertar aí, está o nome de Vossa Excelência, aí aparece eu. Não. Consta. Não está aparecendo para mim aqui no sistema, senhor presidente. Deixa, só um instantinho, por favor. É 12.306? 12.306? 12.306. Sim. Trata-se de decisão recidenda em que a quinta turma desta Corte deu provimento ao recurso de revista da reclamante a fim de considerar prescritas apenas as diferenças salariais anteriores aos 5 anos do ajuizamento da ação. Ajuizamento da rescisória pela reclamada se deu com fulcro no artigo 485, 5 e 9 do Código de Processo Civil, consignando-se na decisão recidenda que a prescrição deveria incidir apenas relativamente às diferenças salariais anteriores aos 5 anos do ajuizamento da ação. É inviável supor vulnerado o artigo 7º, 29 da Constituição Federal. Constata-se a ausência de pronunciamento na decisão recidenda sobre a matéria contida no artigo 5º 36 da Constituição da República, o que atrai a incidência da súmula 2981 deste tribunal. Erro de fato que não se configura, pois a questão da implementação do plano de cargos e salários não se encontrava em exame em sede de recurso de revista. Sobretudo porque, neste, a matéria cognitiva submetida ao exame do julgador, quanto ao tema prescrição, dizia respeito apenas à aferição da existência de divergência jurisprudencial e de violação do artigo 7º, 29 da Constituição e artigo 11
da consolidação das leis do trabalho. Assim, senhor presidente, o meu voto é no sentido de julgar improcedente a ação rescisória, custas pela autora no importe de R$ 20, honorários advocatícios a favor do réu no importe de R$ 100, correspondentes a 10% do valor da causa, considerados os termos do artigo 494, parte final do Código de Processo Civil e 5º da Instrução Normativa 31 deste Tribunal. O valor realizado a título de depósito prévio deve ser revestido ao réu após o trânsito em julgado. É o meu voto. Muito obrigado. Como voto, Sua Excelência, o eminente revisor, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, fiz encaminhar à eminente relatora, a Vossa Excelência e aos demais integrantes desta subseção duas singelas observações. A primeira, vinculada à existência de uma preliminar de inépcia da petição inicial, que Sua Excelência, a eminente relatora, não enfrentou, mas não me parece configurado o vício, apenas o registro em relação a essa questão. E quanto ao tema de fundo, apenas acrescentaria a incidência da súmula 409 desta Corte, que afasta efetivamente a possibilidade de configuração de violação do preceito constitucional em razão do critério prescricional fixado na coisa julgada. Estou acompanhando com ressalva parcial de fundamentação. Perfeito. Sua Excelência, agrega esses fundamentos. Eu peço notas degravadas, senhor presidente, e agradeço a contribuição e agrego ao... Notas degravadas, Sua Excelência, ministro Adelaide. O voto é desfavorável ao constituinte doutor Aref. Indago de Sua Senhoria se pretende fazer a sustentação oral. Não, senhor presidente. Tendo em vista a harmonia dos votos de relator e revisor, eu peço o registro da presença. Muito obrigado. E doutor Rui Jorge Caldas Pereira, presença. Registrada a presença dos ilustrados advogados doutor Aref Júnior e doutor Rui Jorge Caldas Pereira, e a decisão é unânime nos termos do voto da eminente relatora, com os acréscimos oferecidos pelo eminente revisor, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Relator excelentíssimo, senhor ministro Vieira de Melo Filho, processo RO 224.200, dígito 60 de 2008, em que são partes Eduardo Silveira Neto e Conexão Cultura Física LTDA e outros. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Vieira de Melo Filho. Senhor presidente, senhores ministros, aqui cuida-se de recurso ordinário em ação rescisória, por meio da qual o Sindicato dos Trabalhadores, com amparo no artigo 485.5 do CPC, busca desconstituir a decisão proferida na reclamação trabalhista, que negou provimento ao agravo de petição do autor. No caso, o tribunal extinguiu a ação sem resolução de mérito, com amparo no artigo, na súmula 410 dessa Corte. Eu estou conhecendo do recurso ordinário pelos requisitos extrínsecos e, quanto ao seu mérito, eu estou negando-lhe provimento. No caso, no meu entender, se demonstrou que o resíduo fora pago de forma vantajosa aos obreiros, daí porque aqui se discute plano Bresser, por isso mesmo haveria necessidade de revolvimento de fatos e provas. No caso, a rescisória não se presta a discutir justiça ou injustiça da decisão. Estou negando provimento ao recurso. Perfeito. Doutor Aref Júnior, pretende sustentar? Senhor presidente, salvo engano, o processo parece que não é esse. Não é. Realmente, eu tentei alertar. É o 22.204.200. Sua Excelência está extinguindo o processo. Peço escusa, doutor Aref. Eu troquei os votos aqui, é o segundo da leitura. Aqui é o 224.260 de 2008, né? Isso. Ação rescisória ajuizada por Conexão Cultura Física Limitada e outros, calcada nos incisos 3, 5 e 7 do artigo 485 do CPC, buscando a desconstituição do acordo da 9ª turma do 1º Tribunal Regional do Trabalho. Por meio da decisão monocrática, foi determinado o apensamento da rescisória 6114/2008 ao presentes autos, em que os autores pretendem a desconstituição de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na reclamação trabalhista, após o retorno dos autos do Tribunal Regional, que reconheceram o vínculo de emprego. Os autores foram dispensados de novo recolhimento de depósito, tendo em vista o depósito no valor de 20 mil, efetuado nos presentes autos.
o Tribunal da Primeira Região rejeitou as preliminares arguidas pelo réu e, no mérito, julgou procedentes os pedidos formulados na ação rescisória. Em novo julgamento da causa, negou provimento ao primeiro recurso ordinário interposto pelo autor, restando prejudicada a análise do segundo recurso, mantendo-se incólume, por consequência, a sentença de origem. Contra tal decisão, as partes opuseram embargos. O réu interpõe o presente recurso ordinário, suscitando preliminar nulidade do julgado, as preliminares de irregularidade de representação, insuficiência de depósito e, no mérito, pugnando pela reforma da decisão. Eu estou conhecendo do recurso, rejeitando a preliminar de deserção em sede de contrarrazões. Os autores pugnam pelo não conhecimento do recurso do réu, alegando deserção do apelo sob o argumento que deveria ser recolhido sobre o valor que fora dado à causa, no caso, R$100 mil. A meu juízo, não assiste razão, porquanto o próprio tribunal fixou o valor das custas processuais em R$2.000, calculadas sobre R$100 mil, valor atribuído à causa na petição inicial da ação rescisória, e de R$20 calculada sobre R$1.000, valor habitado à causa na inicial da ação cautelar. Verifica que se tais valores foram devidamente recolhidos. Segundo a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido suscitado de ofício, preliminar de insuficiência do depósito prévio suscitado em contrarrazões. Em síntese, eu estou o voto é um tanto quanto longo. Eu estou propondo julgar extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 267, 4 e 6, por impossibilidade jurídica do pedido e por insuficiência do depósito prévio. No caso concreto, no tocante à segunda decisão que os autores pretendem rescindir a sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados na reclamação trabalhista, após o retorno dos autos do Tribunal Regional, que reconheceu o vínculo de emprego, verifica-se que assiste razão quanto à preliminar de insuficiência do depósito prévio. Isso porque a instrução 31 preceitua que o valor da causa da ação rescisória que visa desconstituir decisão da fase de conhecimento corresponde, no caso de procedência total ou parcial, ao respectivo valor arbitrado da condenação, atualizado pela variação acumulada do INPC e do IBGE até a data do ajuizamento da ação. No presente caso, verifica-se que os autores não procederam à referida atualização, pois atribuiu à causa o valor de R$100 mil, valor que foi habilitado a condenação na sentença rescindenda proferida em 22/11/2007, e sobre este valor efetuou o depósito prévio no montante de R$20 mil, quando da interposição da presente rescisória em 14/07/2008, que se mostra insuficiente. Desse modo, o depósito prévio constitui pressuposto e o recolhimento decorre do imperativo legal, não se admitindo, portanto, impugnação ao valor da causa nem alteração de ofício do valor da causa, hipóteses não contempladas no artigo 836, tampouco emenda inicial, por isso devendo ser extinto o processo. É o voto, senhor presidente. Doutor Aref Júnior, pretende fazer uso da palavra? O recorrente réu, senhor presidente, com procuração nos autos, o registro da presença, muito caso obrigado. Não haja divergência. Registrada a presença do ilustre advogado, doutor Aref Júnior, está difícil, com procuração nos autos, indago dos colegas se há algum destaque no voto de sua excelência. Sem destaque, procurando que a decisão é unânime, nos termos do voto do eminente relator, ministro Vieira de Mello Filho. Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, em que a revisor excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues. Processo ação rescisória 2901, dígito 62 de 2013, em que são partes Diógenes Taroni da Silva e Banco do Brasil S.A. Com a palavra, sua excelência eminente relatora, a ministra Adelaide Miranda. Decisão rescindenda proferida em sede de recurso de embargos, ASDI 1, na qual se concluiu que, aspas, as comissões criadas pelo Plano de Cargos e Salários do Banco do Brasil, em 1996, não alteram o cálculo da complementação de aposentadoria de empregado jubilado anteriormente, pois dirigidas apenas aos empregados da ativa, fecho aspas.
rescisória ajuizada pelo reclamante, com fulcro no artigo 485, 5, 7 e 9 do Código de Processo Civil. Ausência de afronta aos artigos 5º, caput, 36 e 7º, 6 e 10 da Constituição, 854 do Código Civil, 9º e 444 da CLT, em razão da incidência da súmula 2981 do TST. Não configuração de ofensa ao artigo 468, porquanto a alteração na estrutura do plano de cargos comissionados não repercutia na esfera jurídica do autor. Inviabilidade da procedência da pretensão desconstitutiva pelo ângulo do artigo 4859 do CPC, pois houve controvérsia e expresso pronunciamento sobre o fato que se refere como erro. Documentos apresentados como na condição de novos, que foram mencionados e colacionados na petição inicial da reclamação trabalhista, que não são capazes, por si sós, de alterar a decisão residenda, ou sem a comprovação de que deles não pudera o autor utilizar-se para motivo alheio à sua vontade. Não justificam a pretensão rescisória, com fulcro no artigo 4857 do Código de Processo Civil. O meu voto é no sentido de julgar improcedente a ação rescisória, custas pelo autor no importe de R$300, calculado sobre o valor dado à causa de 15 mil, e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa pelo autor. É o meu voto. Com voto, Sua Excelência, o eminente revisor, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, eu estou acompanhando a eminente relatora, a matéria de fundo já é por demais conhecida, OJ, inclusive objeto de OJ transitória, mas acompanho a eminente relatora apenas destacando a necessidade de também arbitrar honorários advocatícios aqui no caso concreto. Acho que já foi arbitrado. Sim, já. Eu peço notas. Doutora Silvia Pérola, pretende sustentar? Sim, Excelência. Pois não, pelo tempo regimental. Digno presidente, dignos ministros, digno representante do Ministério Público, estimados servidores, colegas e demais presentes. Eu gostaria apenas de ratificar as sustentações anteriores, com os mesmos argumentos, o mesmo sentimento e a mesma esperança. Obrigada. Doutor Jair, eu vou colher votos. Se houver algum destaque, eu passo a palavra a Vossa Senhoria. Algum destaque no voto de Suas Excelências? Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime. Nós temos o voto de Sua Excelência, a eminente relatora Adelaide Miranda, acompanhada pelo voto do eminente vistor, ministro Douglas Alencar Rodrigues, consignada a presença do ilustre advogado Dr. Jairo Vairos. Cumprimento aqui Sua Senhoria, doutora Silvia Pérola, pela combatividade. Isso enaltece a classe dos advogados, embora não tenha obtido êxito, sobretudo em ação rescisória, que nós sabemos todos é muito restritiva, mas tem se pautado aí por essa louvável combatividade que é própria dos excelentes advogados. Muito obrigado. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, em que é revisora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes. Processo ação rescisória 8.276, dígito 15 de 2011, em que são partes Analfim Simões da Silva, Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social e Vale S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, trata-se de ação rescisória que busca o desfazimento de acórdão prolatado pela grade da primeira turma desta Corte, relatoria do ministro Lélio Bentes Correia. Parecer do Ministério Público pela improcedência do pedido de corte rescisório, relatório em resumo. Suscitam as réis em contestações óbices das súmulas 83, 298 e 410 como preliminares, afasto súmulas que envolvem decisão de mérito. Na ação rescisória, pretende a parte a ocorrência de erro de fato, assim como violação de preceitos de lei. Os preceitos de lei evocados são
os artigos 8º e 444 da CLT. Tanto o erro de fato quanto as violações apontadas guardam pertinência com os fatos tomados como relevantes pela parte autora de que houve a propositura de reclamações pretéritas àquela em que proferido o acórdão rescindendo e pelo fato de não ter se dado interpretação adequada ou consideração ao disposto em preceito regulamentar que considerava imprescritíveis parcelas pertinentes à complementação de aposentadoria. Ocorre, senhor presidente, senhoras ministras e ministros, que o acórdão rescindendo não cuidou da questão relativa à norma regulamentar e não fez porque, a tanto, não foi provocada. A matéria é estranha à lide originária. Ainda assim, com relação aos preceitos tidos por violados, que não foram objeto de consideração em seus teores e que guardam pertinência na argumentação com este ponto. Com relação aos aspectos pertinentes à propositura prévia de reclamações trabalhistas, o acórdão deu à matéria, na época, a apreciação devida, não houve erro de percepção, apenas a interpretação que, inclusive, prevalecia no âmbito desta Corte. Por isso, a minha proposta, no sentido de julgar improcedente a ação rescisória com custas pelo autor e honorários do mesmo modo. Como voto, Sua Excelência, eminente revisora, ministra Delaide Miranda. Senhor presidente, em cumprimento ao meu ministério de revisora, eu também procedi à análise da matéria e estou acompanhando o bem lançado voto do ministro relator de 22 páginas pelos mesmos fundamentos. Pois sim. Bom, o voto é favorável aos réus. Eu vou indagar dos colegas se há algum destaque. Algum destaque no voto de Sua Excelência o relator, acompanhado pela eminente revisora? Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime. Nos termos do voto do eminente relator Alberto Bresciani e da eminente revisora, a ministra Delaide Miranda, consignada a presença dos ilustres advogados Dr. Pedro Lopes Ramos e Dr. Luiz Antônio Muniz Machado. Muito obrigado, doutor. Relator, excelentíssima senhor ministro Alberto Bresciani, em que é revisor, excelentíssima senhora ministra Delaide Miranda Arantes. Processo ação rescisória 8.353, dígito 24 de 2011, em que são partes Roberto da Silva Ferreira, Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social e Vale S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Parece igual? O senhor? Parece igual ao do anterior? Um pouquinho. Tem um pouquinho de diferença. Mas, no caso, senhor presidente, senhoras ministras e ministros, a ação rescisória busca a desconstituição de acórdão proferido pela segunda turma, desta vez de relatoria do ministro Vantuil Abdala. A revalia aponta o descabimento da concessão de justiça gratuita, então concedida pelo ministro Pedro Paulo Manos, relator originário, arguição descabida diante das OJs 304 e 331 da SD1 desta Corte. Suscito, senhor presidente, senhoras ministras e ministros, a decadência no caso. O acórdão tido por rescindendo foi publicado em 29/10/2009, com trânsito em julgado, portanto, em 10 de novembro de 2009. Ação rescisória proposta em 21/11/2011. Por isso, pronuncio a decadência, extinguindo o processo com resolução de mérito, impondo custas ao autor e honorários. Perfeito. Como vota a Sua Excelência, a eminente revisora, a ministra Delaide Miranda? Senhor presidente, eu analisei na condição de revisora e tive também a oportunidade de novamente examinar em razão de memorial que recebi das partes. Eu estou acompanhando o voto do relator. O voto é favorável aos réus. Eu vou consultar os colegas para saber se há algum destaque. Algum destaque nos votos proferidos? Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime, nos termos do voto do eminente relator, ministro Alberto Bresciani, e da eminente revisora, ministra Delaide Miranda, consignada a presença dos ilustres advogados Dr. Pedro Lopes Ramos e Dr. Luiz Antônio Muniz Machado.
Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 457, dígito 81 de 2014, em que são partes Raimira Santos Vieira e Banco Bradesco S.A. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário em ação rescisória contra acórdão proferido pelo Egrégio 5º Regional, em que se acolheu a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido suscitada e se extinguiu o processo sem resolução de mérito. No caso, a decisão apontada como rescindenda é acórdão em que se afastou a revelia com determinação de retorno à origem para prosseguir na instrução e julgamento do processo. A decisão não constitui decisão de mérito, hábil a desafiar a ação rescisória, por isso a proposta no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Pois não. O voto é favorável ao recorrido. Doutor Vitor Russomano, eu vou indagar dos colegas se algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Alberto Bresciani, registrada a presença do eminente advogado, doutor Vitor Russomano Júnior. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 5.702, dígito 94 de 2014, em que são partes Ambev S.A. e Marcos Valdeci Pereira. Com a palavra, sua excelência, a eminente ministra Maria Helena Malma. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acordo proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em que se denegou a segurança pretendida. O presente mandado de segurança tem como objetivo cassar a decisão em que o meritíssimo juízo da Primeira Vara de Trabalho de Jacareí, São Paulo, deferiu a concessão de tutela antecipada para determinar a imediata reintegração do reclamante. Todavia, em consulta formulada junto ao Sistema de Acompanhamento Processual, disponibilizado no sítio da internet do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, verifiquei que foi proferida a sentença nos autos da reclamação trabalhista, julgando procedente em parte o pedido. Dessa forma, o suposto ato coautor não mais subsiste, porque substituído por decisão definitiva proferida pelo juízo da Primeira Vara de Trabalho de Jacareí, São Paulo. Então, ante o exposto, eu nego provimento ao recurso ordinário. Pois não. Doutor Vitor Russomano. Perda de objetos supervenientes, senhor presidente. Algum destaque no voto da eminente relatora? Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto da eminente relatora ministra Maria Helena Malme, registrada a presença do eminente advogado doutor Vitor Russomano Júnior. Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, em que é revisor, excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo ação rescisória 6.361, dígito 91 de 2012, em que são partes Itaú Unibanco S.A. e Ademir Figueiredo Lima. Com a palavra, sua excelência eminente relatora, ministra Adelaide Miranda. Decisão rescindenda, em que a 8ª turma desta Corte, registrando que a ciência da doença profissional ocorrera em 28 de maio de 2003 e a propositura da ação em 19 de 6 de 2007, não conheceu do recurso de revista interposto pelo reclamado no que tange à pretensão de reconhecimento da incidência da prescrição bienal, afastando a alegada afronta do artigo 7º, 29 da Constituição, ao entendimento de que nele nada se dispõe sobre o prazo aplicável às pretensões de natureza civil. Ação rescisória ajuizada pelo reclamado, com fulcro no artigo 485.5 do CPC, em cuja petição inicial se indica a ofensa aos artigos 7º e 29 da Constituição, 206, parágrafo 3º, inciso 5 e 205 do Código Civil. Constatação de que, como a ciência inequívoca da lesão ocorreu antes da vigência da Emenda Constitucional 45, a prescrição aplicável era mesmo a civil. Inaplicabilidade do citado dispositivo constitucional, pois decidido pela turma, violação do artigo 7º, 29 da Constituição e não configurada. Ausência de pronunciamento no julgado rescindendo sobre a matéria relativa aos artigos 206, parágrafo 3º, inciso 5 e 205 do Código Civil, uma vez que não arguídas nas razões do recurso de revista.
incide o óbice da súmula 298 e o meu voto é pela improcedência da ação rescisória. Perfeito. Como voto, Sua Excelência, o eminente revisor, o ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, eu estou acompanhando a eminente relatora. Doutor Vitor Russomano, pretende fazer uso da palavra? Não, senhor presidente, trata-se efetivamente de manifestação contrária à jurisprudência, inclusive, mas face à ausência de pré-questionamento exigido por este colega tribunal, apenas do registro. Perfeito. Algum destaque nos votos proferidos? Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto da eminente relator, ministro Adelaide Miranda, e do eminente revisor, ministro Douglas Alencar Rodrigues, consignada a presença do ilustre advogado doutor Vitor Russomano Júnior. Alô, Seu Excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, em que é revisor, Excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo ação rescisória 10.041, dígito 84, de 2012, em que são partes José Mink Munhoz e Itaú Unibanco S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Presidente, trata-se de ação rescisória em que se busca desconstituir acórdão proferido pela Egrégia SDI1 desta Corte, relatoria do ministro Carlos Alberto Reis de Paula. As partes, preliminarmente, se suscita em razões finais a aplicação ao réu da pena de confissão ficta, reconhecimento de revelia, afasto nos termos da súmula 398. Por sua vez, o réu, em razões finais, pretende, como óbice ao fluxo da rescisória, o teor das súmulas 83, 298 e 410, que serão questões de mérito oportunamente examinadas. No caso dos autos, a parte sustenta a ocorrência de erro de fato, violações a preceitos da Constituição Federal e de lei, sob o fundamento no acórdão tido por rescindendo, ter se dado valia a normas coletivas em que prevista a exclusão de horas extraordinárias quando percebida a gratificação de função superior ao valor do salário base recebido. Resumidamente, afasto a ocorrência de erro de fato. Na verdade, o acórdão e a sessão deu uma interpretação que compreendeu o cabível para a situação jurídica em exame e afasto ainda a viabilidade de pesquisa de violação dos preceitos de lei ordinária com base na súmula 83. Entretanto, senhor presidente, aqui em resumo do voto, que é longo, com relação à pretendida violação do artigo 7º da Constituição Federal, incisos 13 e 16, me parece ocorrer a violação direta, na medida em que a decisão proferida pela SDI1, na verdade, afastou ou deu valia à norma coletiva que afastava por completo o direito de percepção de horas extras, assim contrariando garantias constitucionais fundamentais do trabalhador. Eu cito aqui, no mesmo sentido precedente da SDI1, de lavra do ministro Lélio Bentes Correia, e segundo precedente, que cuida da mesma impossibilidade, de lavra do ministro Renato de Lacerda Paiva, do qual, inclusive, transcrevo fundamentação. Em suma, senhor presidente, a proposta segue no sentido de admitir a ação rescisória, aqui por violação direta do artigo 7º, incisos 13 e 16, e em juízo rescindente, conhecer dos embargos por violação do artigo 7º, incisos 13 e 16, e, no mérito, provê-lo para restabelecer o acórdão regional, que decidiu em sentido contrário à turma do TST e à SDI1. Defiro ainda os honorários, custas pelos réus. É o voto. Como vota Sua Excelência eminente revisora, ministra Adelaide Miranda? Acompanho integralmente o voto do eminente relator. Pois não. Doutor Vitor Russomano, pretende fazer uso da palavra? Apenas uma breve observação, senhor presidente. Efetivamente, houve um ou dois precedentes no sentido da decisão rescindenda e, posteriormente, este entendimento foi modificado, em hipóteses iguais à presente. A observação feita é de caráter exclusivamente técnico, é que o acórdão rescindendo está calcado no artigo 7º, 26 da Constituição. O que se discute, o cerne do questionamento é a controvérsia quanto à validade ou não
daquela cláusula de instrumento coletivo. Este artigo 7º, 26, não está articulado na petição vestibular, que remete ao artigo 7º, inciso 13 e 14, mas não o 7º, 26. Razão pela qual o que se propugna é a impossibilidade de detectar vulneração dos incisos articulados quando a matéria foi analisada sobre a ótica do 7º, 26, que é a pertinente, porque se discute se a cláusula é válida ou não. Razão pela qual a improcedência sob este fundamento específico. Ministro Alberto Bresciani. De fato, o acordo regional considera a disciplina do artigo 7º, 26, e lhe dá preponderância diante dos incisos 13 e 16 da Constituição Federal. De qualquer sorte, os preceitos estão mencionados no corpo do acordo, do acordo rescindendo, transcrito ao exame de Vossas Excelências. As disciplinas foram consideradas, por isso, suprido o requisito da consideração dessas premissas por parte da decisão rescindendo. Indago dos colegas se há algum destaque no voto de Sua Excelência. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Alberto Bresciani, e de Sua Excelência, eminente revisora, ministra Adelaide Miranda. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, em que é revisor excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues. Processo ação rescisória 10.341, dígito 46, de 2012, em que são partes Sabrina Henrique Moreira Zancanelli, HSBC Bank Brasil S.A. e Losango Promoções de Vendas LTDA. Com a palavra, Sua Excelência, eminente ministra Adelaide Miranda. Ação rescisória, artigo 4859 do CPC, erro de fato. Decisão rescindenda em que a 8ª turma desta Corte conheceu do recurso de revista interposto pela reclamada por contrariedade à súmula 55 do TST e deu-lhe provimento consignando que o regional havia deferido à reclamante, empregada de instituição financeira de crédito, vantagens contidas nos instrumentos coletivos da categoria dos bancários. Ação rescisória ajuizada pela reclamante, com fulcro no dispositivo citado, constatação de que, nos autos originários, o regional, ao negar provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamada e afastar a contrariedade à súmula 55 do TST, confirmou expressamente o acerto da sentença em, aspas, determinar o correto enquadramento sindical da recorrida, garantindo-lhe os benefícios inerentes à categoria dos financiários, fecho aspas. Erro de fato configurado, visto que na decisão rescindenda partiu-se da premissa contrária aos termos do acórdão proferido pelo regional. O meu voto, senhor presidente, ante a configuração do erro de fato na decisão rescindenda, julgar procedente a ação rescisória para, em juízo rescindendo, desconstituir parcialmente o acórdão proferido pela 8ª turma desta Corte, nos autos do processo RR 133.540.52/2008, no tópico, aspas, enquadramento sindical, instituição financeira, aplicação das convenções coletivas dos bancários, fecho aspas, e em juízo rescisório, não conhecer do recurso de revista interposto pelas reclamadas naqueles autos, custas pelos réus no importe de R$200, calculados de acordo com o valor dado à causa de R$10.000, honorários advocatícios a favor da autora no importe de 10%, calculado sobre o valor da causa. Pois não, muito obrigado. Como voto, Sua Excelência, o eminente revisor, o ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, eu estou acompanhando a eminente relatora. Pois não. O doutor Vitor Russomano Júnior pretende fazer uso da palavra. Senhor presidente, rapidamente, creio que a controvérsia está centrada na circunstância de que a instância ordinária teria afirmado tratar-se de bancária, enquadramento, e haveria erro de fato, porque isso não teria sido observado em grau recursal extraordinário. Ocorre que os elementos do acórdão regional são no sentido e possibilitam o enquadramento como financiária.
Exemplo, nesse diapasão não restam dúvidas de que a reclamada intermediava e ou aplicava recursos financeiros de terceiros, custodiando, inclusive, esses valores nos exatos termos do artigo 17 da Lei 4595/64. Isto é um equívoco muito comum, em que se verifica sucessivamente, em que o acórdão regional registra atividade de financeira que resulta em financiário e classifica como bancário. Cogitar-se-ia, no máximo, neste caso, de alguma revisão fática, que nem, na verdade, ocorre substancialmente, mas não de erro de fato. O acórdão rescindendo, a partir da moldura definida pela instância ordinária, faz o enquadramento e a classificação, a partir de elementos que constam do próprio acórdão regional. Ou seja, no recurso de revista, os reclamados afirmaram que a súmula 55 prevê que as empresas de crédito, financiamento e investimento equiparam seus estabelecimentos bancários tão somente para os efeitos do artigo 224. E assim aplica a súmula 55. E o faz a partir da moldura transcrita do painel probatório definido pela instância ordinária. A instância ordinária refere a bancário, mas ela transcreve e apresenta elementos que classificam o reclamante como financiário, o que não é erro de fato. Perfeito. Algum destaque no voto de Suas Excelências? Sem destaque, eu estou aqui em dúvida se pode caracterizar erro de fato o confronto entre decisão de regional e a decisão rescindenda, porque o erro de fato tem que ser extraído da própria decisão rescindenda. E aqui, na realidade, salvo o melhor juízo, se está extraindo uma contradição entre os fatos narrados no regional, que fora substituído pela decisão rescindenda, e o erro de fato tem que ser extraído da decisão rescindenda, ou seja, a decisão da turma do TST e não o confronto com a decisão do regional. Isso não é erro de fato. Isso, na realidade, é uma revisão de fatos que aparentemente são contraditórios. E isso não é motivo de rescindibilidade. Por isso eu vou pedir vênia a todos quantos, a Sua Excelência, a eminente relatora e a eminente revisora e todos quantos acompanharam, para divergir e ficar vencido, porque entendo não caracterizado o erro de fato, que deve se ater à decisão rescindenda sem o confronto com o que fora decidido no acordo regional, sabidamente substituído pelo acordo da turma, nos termos do artigo 514. Eu proclamo o resultado que, por maioria, decidiu-se nos termos do voto da eminente relatora e do eminente revisor, vencido a presidência, quem entendia não haver erro de fato e julgava improcedente a ação rescisória. Relato, excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 10.652, dígito 73 de 2013, em que são partes Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A., Joel Dias de Lima e outros. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, cuida-se aqui de recurso ordinário interposto contra acórdão proferido no julgamento de agravo regimental pelo egrégio primeiro regional. A Corte de Origem confirmou a decisão monocrática do relator do mandado de segurança, que indeferira a inicial daquela ação por considerar que o objeto buscado, visado, deveria ser tutelado pela via dos embargos de terceiro. São dois os fundamentos que animam o meu voto no sentido de conhecer e desprover o presente recurso. O primeiro, vinculado à circunstância de que não foi apresentado o ato coator. A parte impetrante deixou de trazer aos autos cópia da decisão que teria determinado a apreensão de recursos
pertencentes a ela e cuida-se, como sabemos, de prova essencial. A prova deve ser pré-constituída na ação mandamental, na linha da súmula 415 desta Corte. É bem verdade que existem nos autos cópias do mandado de penhora, do auto respectivo, mas me parece que seriam documentos que apenas materializariam o ato coator, tornariam concreta a determinação judicial inscrita na decisão censurada, mas a ausência da referida prova documental inviabiliza inclusive a pesquisa sobre a licitude, os contornos em que foi proferida. E o segundo argumento, a segunda motivação, é a mesma que foi acolhida na instância de origem, qual seja a existência de via processual idônea capaz de permitir a discussão, sem qualquer risco ao impetrante, do direito que afirma possuir. Daí porque o voto, senhor presidente, é no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso ordinário. Muito obrigado, ministro Douglas. Doutor Vitor Russumano. Registro apenas, senhor presidente. Registrada a presença do ilustrado advogado doutor Vitor Russumano Júnior, indago dos colegas se algum destaque. Não, presidente, eu não tenho destaque, só ressalva de fundamento com relação ao primeiro aspecto do ato coator, porque ele foi incluído na lide de forma, a meu juízo, abrupta, daí porque o próprio mandado em si de penhora dos bens já seria suficiente para configurar, mas o segundo fundamento do eminente relator sucessivo é suficiente, a meu juízo. Então, a decisão é unânime nos termos do voto do eminente relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues, com ressalva de entendimento, sua excelência ministro Vieira de Mello Filho, em relação ressalva parcial, presidente, com relação ao primeiro fundamento. Primeiro fundamento. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 10.750, dígito 31 de 2013, em que são partes Banco Bradesco S.A. e Pedro Oliveira dos Santos. Com a palavra a sua excelência, o eminente relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, cuida-se aqui de recurso ordinário interposto contra acórdão proferido pelo TRT, egrégio TRT da 2ª Região. Matéria de fundo discutida diz respeito à violação legal, hipótese do inciso 5 do artigo 485 do Código de Processo Civil. A discussão está posta sobre a perspectiva da licitude da condenação que teria sido imposta ao recorrente a título de honorários advocatícios com fundamento no Código Civil, artigos 389, 402 e 404 do Código Civil. A tese da violação legal está fundada em violação desses preceitos e ainda do artigo 14 da Lei 5584 de 1970. Ao decidir a questão, a Corte Regional elegeu 2 fundamentos. Primeiro, em relação à existência de controvérsia jurisprudencial acerca da possibilidade de deferimento da indenização de perdas e danos decorrente da cobertura dos gastos havidos pelo trabalhador com a contratação de advogado para patrocínio de sua causa. E a segunda hipótese, ou o segundo fundamento, foi a ausência de coisa julgada em relação à referida questão, na medida em que, a despeito de a sentença ter inscrito nos seus fundamentos a referida condenação, não constou ela da parte dispositiva do julgado e o acórdão que a substituiu também não veiculou a matéria. Nas razões do recurso ordinário, entretanto, o recorrente renova as teses das violações legais já referidas, mas não ataca o segundo argumento suficiente, autônomo, que faria improcedente a pretensão, qual seja a inexistência de coisa julgada em relação ao objeto que busca discutir nesta ação rescisória. Daí porque, a meu juízo, não atendido o requisito do inciso 2 do artigo 514 do Código de Processo Civil, o recurso de ordinário não merece ser conhecido e é assim que voto, senhor presidente. Doutor Vitor Russumano, pretende sustentar? Apenas um minutinho, excelência. Apenas confirmando uma circunstância anotada pelo relator. Apenas o registro, presidente. Pois não. Doutor Marco Antônio Lotti, o voto por ordem é favorável. Eu vou indagar dos colegas. Algum destaque? Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues, consignada a presença
dos eminentes advogados Dr. Vitor Russomano Júnior e Dr. Marco Antônio Lotti. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 10.754, dígito 61 de 2014, em que são partes Antônio Misael Lustosa Pires e Samira Siqueira da Rocha e Banco Itaú Unibanco S.A. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, o sistema saiu aqui do ar. Eu pediria a Vossa Excelência o cancelamento momentâneo do pregão para que pudesse ser socorrido. Pois não. Temos algum outro? Pode. Então, cancelado o pregão por problemas técnicos, vamos passar ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 20.039, dígito 60 de 2015, em que são partes Itaú Unibanco S.A. e Renata Ferreira da Silva. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança. O objeto do mandado de segurança, decisão que indeferiu antecipação de tutela. Independente do objeto do mandado de segurança, o fato é que em abril de 2015, foi proferida a sentença de mérito pela qual se julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na reclamação trabalhista. A situação desafia a mesma compreensão da súmula 414.3 desta Corte e, por isso, proponho a extinção do processo sem resolução de mérito por perda de objeto. Pois não. Doutor Vitor Russomano. Registro, senhor presidente. Perda do objeto. Há algum destaque no voto, sua excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nos termos do voto do eminente relator, ministro Alberto Bresciani, consignada a presença do eminente advogado Dr. Vitor Russomano Júnior. Pode apregoar o processo do ministro Douglas. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 10.754, dígito 61 de 2014. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, aqui recurso ordinário contra acórdão proferido pelo egrégio primeiro regional. O relator do presente mandado de segurança indeferiu liminarmente a inicial, sobrevindo o recurso de agravo. Contra esse acórdão, a parte interpôs recurso de revista com fundamento no artigo 896 da CLT. E, com a vênia devida e aplicando a diretriz da orientação jurisprudencial 152 desta subseção, não há espaço possível para conhecimento, uma vez configurada a hipótese de erro grosseiro. O voto, portanto, é no sentido de não conhecer do presente recurso. Isso. Descartada a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade ante o erro grosseiro, não conhecer do recurso de revista e nem o receber como recurso ordinário. Registrada a presença do Dr. Vitor Russomano, indago dos colegas se algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 20.301, dígito 10 de 2015, em que são partes Itaú Unibanco S.A. e Kilder Silveira. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, o processo é oriundo da 4ª Região, também recurso ordinário em mandado de segurança, hipótese em que se recusou a indicação de cotas em fundo de investimento oferecidas para garantir execução provisória, determinação de penhora em dinheiro. Resumindo, senhor presidente, e me reportando aos muitos precedentes da subseção, a proposta é no sentido de conhecer do recurso e lhe dar provimento para conceder a segurança, determinando que a execução provisória se processe nos modos regulares, sem determinação de penhora em dinheiro, na compreensão da súmula 417.3 da Corte. Perfeito. Consignada a presença do Dr. Vitor Russomano, indago dos colegas se algum destaque. Sem destaque, proclamo que a decisão é unânime. Nos termos do voto do eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Relator excelentíssimo, senhor ministro Vieira de Melo Filho, processo RO 27.300, dígito 21 de 2012, em que são partes Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico no Estado do Espírito Santo e ArcelorMittal Brasil S.A.
Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, senhores ministros, esse eu já me adiantei. Esse é o processo que inicialmente eu estou conhecendo e desprovendo, porque importa realmente revisão de prova, haja vista que o tribunal consignou que eles já receberam valores superiores. Perfeito. Então, eu estou conhecendo e desprovendo o recurso. Perfeito. Doutor Vitor Russomano pretende fazer... Pelo recorrido, senhor presidente, apenas o registro. Consignada a presença do ilustre advogado, indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaque, proclamo que a decisão é unânime, sendo do voto eminente relator, ministro Vieira de Mello Filho, registrada a presença do doutor Vitor Russomano Júnior. Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 30.900, dígito 55 de 2009, em que são partes Jonimar, Nepomuceno, Matos e outros, e Ambev S.A. Com a palavra, Sua Excelência eminente relatora, ministra Adelaide Miranda. Senhor presidente, sentença proferida em sede de ação de cumprimento, na qual se consignou que o reajuste salarial pretendido era devido apenas à parte dos trabalhadores, a depender da sua data de admissão na empresa. Deposição de recurso ordinário pelo sindicato profissional, em cujas razões não houve impugnação dessa matéria. Ação rescisória juizada pelos substituídos pelo sindicato profissional, com fulcro no artigo 485, 4 e 5 do CPC, na qual se pretende a rescisão do acórdão do regional, a fim de que, em sede de juiz rescisório, seja deferido reajuste integral aos empregados indistintamente, sem qualquer discriminação. Ação rescisória julgada improcedente pelo regional, com fundamento na súmula 397, interposição de recurso ordinário pelos autores, constatação de que a matéria relativa ao reajuste salarial foi dirimida apenas na sentença, mas não no acórdão rescindendo, dada a ausência de impugnação das razões do recurso ordinário interposto nos autos do processo originário. Ausência de decisão meritória a respeito da questão do acórdão rescindendo, que seja passível de rescisão. Impossibilidade jurídica do pedido, o meu voto é pela extinção do processo sem resolução do mérito. Pois não. Registro, doutor Vitor. Sim, senhor presidente, pelo recorrido. Pois não. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto da eminente relatora, a ministra Adelaide Miranda. Relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 4.436, dígito 35 de 2014, em que são partes Araújo Abreu Engenharia e João Paulo Belarmino da Silva e outro. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros e ministras, aqui é um recurso ordinário interposto pela autora em face do acórdão do TRT, que julgou a ação rescisória improcedente. Consoante jurisprudência firmada nesta SDI 2, senhor presidente, o recolhimento integral do depósito prévio deverá ser demonstrado no ato do ajuizamento da ação rescisória, não se admitindo a concessão de prazo para ulterior emenda inicial, por consistir o aludido depósito em pressuposto processual específico de validade da ação. No caso em exame, a autora somente demonstrou o recolhimento integral do depósito prévio após o despacho saneador do relator no TRT, que determinou a complementação. Assim, não demonstrado o preenchimento do pressuposto processual no momento oportuno, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito. Daí porque, senhor presidente, o voto vai no sentido de conhecer do recurso ordinário e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso 4º do CPC, determinar a restituição do depósito prévio à autora após o trânsito em julgado. Então, muito obrigado. Doutor Roberto Gerardini Santos, pretende sustentar. Só uma colocação, senhor presidente. Cumprimentar os membros da mesa, parabenizar o senhor relator pelo voto. Com relação ao depósito, em que pese ser um requisito para a ação rescisória, eu entendo que houve preclusão da matéria, porque tanto o tribunal mandou
determinou a complementação do depósito, que foi feito no prazo determinado, quanto o próprio réu da ação rescisória não contestou essa questão. Então, eu entendo que houve a preclusão da matéria, razão pela qual a ação poderia ser julgada como foi e consequentemente, o próprio recurso ordinário. É só o que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Ministro Emanuel, mantém o voto? Estou mantendo, presidente. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nos termos do voto, o eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Aqui, doutor Roberto, só uma pequena consideração. Não há o fenômeno da preclusão, porque ela não se impõe ao Tribunal Superior do Trabalho, que em recurso ordinário atua como segundo grau de jurisdição e é matéria cognoscível de ofício. O erro de procedimento do regional não impede que o Tribunal Superior delibere sobre a insuficiência do depósito prévio exigido para a propositura da ação rescisória. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, em que é revisor, excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo ação rescisória 3.085, dígito 52 de 2012, em que são partes Salete Terezinha Savi e Banco do Brasil S.A. Com a palavra, Sua Excelência, a eminente relatora, ministra Adelaide Miranda. Decisão rescindenda em que esta SDI julgou improcedente a ação rescisória ao fundamento de que a coisa julgada, tida por afrontada, advinha do mesmo processo de que é oriunda a decisão então rescindenda, tornando impossível o reconhecimento da tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedido. Segundo a ação rescisória, ajuizada com fulcro no artigo 4855 do CPC, consonância da decisão rescindenda com os termos da primeira parte da orientação jurisprudencial 157 desta SDI 2. Eu rejeito a arguição de inépcia da petição inicial e julgo improcedente a ação rescisória, custas pela autora no importe de 24.000, calculadas de acordo com o valor dado à causa de 1.200.000, dispensado o seu recolhimento na forma da lei em face da concessão do benefício da justiça gratuita. Honorários advocatícios de sucumbência pela autora, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, dos quais fica igualmente isento. É o meu voto. Como voto, Sua Excelência, o eminente ministro Bistou, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Estou acompanhando, senhor presidente. Acompanhando. O voto é favorável ao Banco do Brasil, doutor Jairo. Vou consignar a presença de Vossa Excelência. Algum destaque dos colegas? Sem destaques, a decisão é unânime. Nos termos do voto de Sua Excelência, a eminente relatora, ministra Adelaide Miranda, e de Sua Excelência, o eminente revisor, ministro Douglas Alencar Rodrigues, consignada a presença do ilustre advogado doutor Jairo Vairos. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 3.384, dígito 84 de 2011, em que são partes Produtec Engenharia LTDA e Serviço Social do Distrito Federal. A palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Presidente, recurso ordinário em ação rescisória contra acórdão proferido pela 10ª região, pelo qual se julgou improcedente a ação rescisória. No caso dos autos, no processo matriz, empresa ajuizou ação buscando afastar a imposição de contribuição assistencial compulsória em favor de entidade de serviço social criada no âmbito das categorias da construção civil no Distrito Federal. A discussão que se coloca é em torno do alcance e da abrangência do artigo 240 da Constituição Federal, diante do que se põe nos artigos 195, 149 e 150. Destacando que, na hipótese, não se cuida de contribuição assistencial devida por empregado a sindicato, nem contribuição assistencial devida por empregador a sindicato, mas contribuição assistencial devida à entidade de serviço social e formação profissional, a hipótese não desafia, como pretende a parte recorrente,
a compreensão que anima o precedente normativo 119, porque a contribuição não está gravando o trabalhador. O fato é que o artigo 240 da Constituição torna compulsória esse tipo de contribuição assistencial, o que faz irrelevante o fato de haver ou não vinculação da empresa ao sindicato patronal que a representa. Eu transcrevo, pela excelência de fundo, não só o acórdão da ação rescisória, como o acórdão objeto da ação rescisória, e adoto como razões de decidir voto preferido pelo eminente ministro Renato de Lacerda Paiva, no âmbito da segunda turma, que conclui neste mesmo sentido, inclusive citando precedentes desta Corte e outros mais. Nesse sentido, a proposta no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Perfeito. O voto é favorável ao constituinte doutor Alexandre Caputo? Sim, sim. Eu vou indagar dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade no tema do voto o eminente ministro Alberto Bresciani, consignada a presença do ilustre advogado doutor Alexandre Caputo Barreto. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 27.700, dígito 73 de 2009, em que são partes Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Químico e Petroleiro do Estado da Bahia e Fundação Petrobras de Seguridade Social, Petros, e Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras. Com a palavra, Sua Excelência, eminente relatora, a ministra Adelaide Miranda. Trata-se, senhor presidente, da hipótese em que o autor da ação rescisória, ao efetuar o recolhimento do depósito prévio previsto no artigo 836 da CLT, realizou em montante inferior ao percentual determinado no referido preceito. E, no âmbito da ação rescisória, não há possibilidade de concessão de prazo para sanar a irregularidade. E constatada, então, a ausência de pressuposto processual do desenvolvimento válido e regular do processo, eu conheço do recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento. Pois não. Doutora Cíntia, pretende fazer uso da palavra? Excelência, vou pedir apenas o registro da presença com poderes nos autos. Muito obrigado. Doutora Paula, também registro? Sim, por favor. E, algum Excelência, destaque? Apenas para entregar os documentos constitutivos, por favor. A procuração? Sim. Pois não, deferido. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade, no termo do voto da eminente relatora, a ministra Adelaide Miranda, registradas a presença das eminentes advogadas doutora Cíntia Roberta da Cunha Fernandes e da doutora Paula Cristina Lima Belaguarda, com procuração conjuntada de procuração aos autos. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 1.008, dígito 69 de 2012, em que são partes Edna Maria Galvão Guedes e outra, e Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, uma vez mais recurso ordinário em ação rescisória, e o objetivo é desconstituir a sentença homologatória de cálculos. A Corte Regional Egrégio 17º Regional não admitiu a ação rescisória adotando dois fundamentos, independentes e autônomos. O primeiro, fundado no item 2 da súmula 399 desta Corte, haja vista a circunstância de que na decisão rescindenda não se enfrentou as questões que são trazidas na presente rescisória. E o segundo, a ausência de pré-questionamento explícito sobre a matéria veiculada na presente ação rescisória. Ocorre que, ao recorrer, a parte se limitou a atacar apenas o fundamento centrado no item 2 da súmula 399 desta Corte, desconsiderando que também a ausência de pré-questionamento deveria ter sido enfrentada. Por essa razão, na linha da súmula 422 desta Corte, o recurso ordinário não desafia conhecimento e é assim que voto, senhor presidente. Pois não. Doutor Everton Martins, o voto por ordem lhe é favorável. Vou indagar dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto. Presidente, pois apenas a juntada de procuração também. Deferido.
nos termos do voto do eminente relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues, deferida a juntada de procuração pelo Dr. Everton e registrada a presença do ilustre advogado, Dr. Everton Martins dos Santos. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, em que é revisor, excelentíssimo ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo ação rescisória 11.642, dígito 28 de 2012, em que são partes Sandra de Andrade Santos e Banco do Estado de Sergipe, S.A. Com a palavra, sua excelência, a eminente relatora, ministra Adelaide Miranda. Decisão recidenda em que a terceira turma desta Corte manteve a conclusão de improcedência do pedido de pagamento de indenização por dano moral e afastou a aplicação retroativa do artigo 927 do atual Código Civil, registrando que os fatos ensejadores do pleito e o ajuizamento de reclamação trabalhista haviam ocorrido em momento anterior à entrada em vigor daquele diploma. Rescisória ajuizada pela reclamada, com fulcro no artigo 485.5 do CPC, em cuja petição inicial se indica a afronta aos artigos 1º, inciso 3 e 4, 3º, 1 e 3, 5º, 7º, 28 da Constituição, 170, 6, 208 e 225, 3º também da Constituição. 4º, parágrafo 1º da Convenção 155 da OIT, 3º, 3 e 14, parágrafo 1º da Lei 6.938, 1.211 do CPC e 927, parágrafo único do Código Civil de 2002. Incidência da súmula 298, como óbice a procedência da pretensão desconstitutiva. Rescisória que se julga improcedente. É o meu voto, senhor presidente. Pois não. Com o voto, sua excelência, o eminente revisor, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, eu estou juntando o voto convergente, acompanhando a eminente relatora, fundamentalmente a partir da constatação de que a tese posta, particularmente vinculada ao artigo 927, parágrafo único do Código Civil, qual seja de que a norma teria natureza processual, seria heterotópica, porque inscrita no Código Civil, não foi enfrentada nos autos, ou por ocasião do exame, ou da prolação da decisão rescindenda. Daí porque também aqui há a ausência de pré-questionamento. Mas, quanto ao mais, acompanho integralmente o voto da eminente relatora. Perfeito. Doutora Manuela, pretende sustentar? Não, excelência. Com procuração nos autos, apenas o registro da minha presença. Muito obrigado. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto da eminente relatora, ministra Adelaide Miranda, e do eminente revisor, ministro Douglas Alencar Rodrigues, consignada a presença da ilustre advogada doutora Manuela Simões Falcão Alvim de Oliveira. Eu me permitiria fazer um pequeno acréscimo, porque a Convenção 155 da OIT parece ter sido ratificada pelo Brasil e ela se incorpora no ordenamento jurídico e vale como norma. E aqui Sua Excelência está afastando porque ela não se equipara à lei em sentido estrito. Então teríamos que dar uma outra fundamentação. Eu vejo que não guarda relação com a coisa julgada, etc. Mas, se colocarmos isso no voto, vai criar uma... Eu faço a adequação. Faz a retificação, dizendo que ela não guarda a pertinência com a coisa julgada. Eu peço notas degravadas e notas agradeço. degravadas a Sua Excelência, ministra Adelaide Miranda. Presidente, eu junto o voto convergente. E juntada de voto convergente, Sua Excelência, o ministro revisor Douglas Alencar Rodrigues. Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 10.017, dígito 67 de 2015, em que são partes Usina Cerradão, LTDA, e União, PGFN. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros, aqui trata-se de recurso ordinário interposto em face do acórdão do TRT da Terceira Região, em que negado provimento ao agravo regimental e mantida a decisão do desembargador relator, em que indeferida a petição inicial do mandado de segurança, com fundamento no artigo 10 da Lei 12.016 de 2009.
cuida-se de ação mandamental impetrada contra a decisão em que é indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela nos autos da ação anulatória de auto de infração para que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional suspendesse inscrição de débito em dívida ativa, bem como se abstivesse de iniciar ou dar continuidade a qualquer procedimento fiscalizatório até o julgamento da ação. Eu registro, senhor presidente, que processos análogos já foram apresentados nesta subseção da relatoria do ministro Vieira de Mello Filho, com pedido de vista regimental do ministro Douglas Alencar Rodrigues, e ainda de minha relatoria, com solicitação de vista do ministro Vieira de Mello Filho. No presente caso, senhor presidente, a impetrante busca a reforma da decisão em que é indeferida a liminar ao argumento de que o ajuizamento da ação anulatória com o depósito judicial de 50% da multa a autorizaria a respectiva suspensão. Considerando que os documentos acostados com a petição inicial do mandado de segurança são insuficientes à desconstituição da presunção de veracidade dos autos de infração, assim como a inteligência do inciso 2 do artigo 151 do Código Tributário Nacional, aplicado por analogia ao caso, entendo correta a denegação da segurança, na medida em que apenas com a presença dos requisitos para concessão da antecipação da tutela ou depósito integral da multa, restaria autorizada a concessão de liminar, situações não verificadas no presente processo. Cito no corpo do voto, senhor presidente, julgados do Superior Tribunal de Justiça, além das súmulas 112 daquela Corte Superior e 418 do Tribunal Superior do Trabalho. E daí porque o voto está no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Pois não, muito obrigado, ministro. Doutor Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pretende sustentar? Nessas apenas breves palavras, pois não obstante entender que a matéria já se encontra, de certa maneira, pacificada no âmbito da Corte, trazer apenas algumas ponderações com relação a essa questão. Existe uma questão específica com relação à situação das multas aplicadas pela fiscalização do trabalho, que difere, em essência, daquelas situações em que são constituídos créditos tributários normais. É exemplo dos lançamentos feitos pela Receita Federal. Obviamente, naqueles casos, e aí a jurisprudência do STJ sempre se inclinou nesse sentido, há necessidade, sim, de se fazer o depósito integral para que haja suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Entretanto, no caso da fiscalização do trabalho, existe uma situação que se põe e que acaba sendo, de certa forma, analógica a uma situação que também ocorre em âmbito tributário. Qual seja, existe um momento em que o não exercício do recurso administrativo importa na redução do valor da multa aplicada. E se fazer essa renúncia, e é essa a ponderação que trago, e ao se ajuizar a ação antes que haja inscrição na dívida ativa, porque aí sim existem outras consequências decorrentes, inclusive do decreto-lei que implica multa de mora e outras incidências pela própria inscrição na dívida ativa, mas se entra antes, naquele momento em que se ajuiza a ação, o crédito que se busca acautelar é aquele especificado na ação. Vale dizer, é aquele 50%, aquela redução de 50%. Em outras palavras, como se faz o crédito em dinheiro, e aqui também é uma segunda modificação que traga a ponderação de Vossas Excelências, porque o artigo 9º da Lei 6.030, que é a Lei dos Adjetivos Fiscais, apesar de equiparar hoje o depósito em dinheiro, o seguro-garantia e a própria fiança bancária, mas em um determinado parágrafo, segundo ou terceiro, não me recordo agora, diz especificamente que o depósito em dinheiro exonera o contribuinte da responsabilidade com relação à correção monetária e juros. Ou seja, dá ao depósito em dinheiro uma relevância tal
que determina quase que imediatamente a suspensão da exigibilidade do crédito. Então, por esse motivo, por ter sido ajuizada a ação antes da constituição do crédito tributário, ou melhor dizendo, antes da inscrição do crédito na dívida ativa, é que se pondera, eventualmente, pela concessão da ordem. Obrigado, excelência. Ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, eu estou entendendo que está correta a denegação da ordem na medida em que inexiste a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela ou o depósito integral da multa autorizariam a concessão desta liminar. E são situações que não estão presentes no presente caso, presidente. Daí porque pedindo vênia ao advogado, estou mantendo o voto. Perfeito. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Não, presidente, não há destaque. O ministro Douglas pediu vista em 2 processos que tratam de semelhante matéria. E eu havia pedido vista no processo do ministro Emanuel em respeito à vista do ministro Douglas para que não houvesse risco de decisões conflitantes no âmbito da sessão, da subseção. Não sei se seria aqui o caso também de Sua Excelência pedir vista, porque as matérias são idênticas. Senhor presidente, de fato já tinha essa intenção, caso o ministro Vieira não pedisse vista regimental, malgrado a circunstância de que aqui há também um argumento processual que embasou a decisão de indeferimento liminar da inicial do mandado de segurança, qual seja a ausência de indicação de litisconsorte passivo necessário. De qualquer forma, eu peço vista regimental e pretendo trazer em breve todos os casos a julgamento. Ótimo. Não sem antes, presidente, cumprimentar o ilustre advogado, o Dr. Marcelo Bessa, que já honrou as hostes da magistratura trabalhista, teve uma atuação destacada como líder associativo também, e por isso, Sua Excelência continua sendo uma referência para os juízes que militam no movimento associativo da magistratura. Os cumprimentos ao ilustre advogado. Merecido. Então, vista regimental. Não, aqui, senhor presidente. Pois não, ministro. Acompanho o ministro Douglas também com os cumprimentos ao doutor Marcelo. Não são um exemplo para os juízes que militam no movimento associativo, mas para os juízes que atuam como juízes também. A excelência foi um modelo nesse sentido. Mas eu queria também observar, e também tinha a intenção de pedir vista, porque examino casos semelhantes, porque na hipótese, na verdade, a origem não examinou o fundo da questão, indeferiu a inicial por 2 fundamentos de alcance processual. O primeiro deles, por ausência de indicação de litisconsorte passiva necessária, sem que se concedesse prazo para a emenda inicial, e, em sequência, com apoio na súmula 418. E, na verdade, a compreensão da subseção tem evoluído no sentido de examinar também aqueles casos em que se postula, em que se discute o indeferimento de antecipação de tutela, ainda que se reconheça ser faculdade do juiz. Foram essas observações, eu vou aguardar o voto do ministro. Perfeito. Os colegas aderem à manifestação dos ilustres ministros, a sua senhoria, antes Sua Excelência, doutor Bessa. Senhor presidente, além de aderir, eu gostaria também de cumprimentar o doutor Marcelo Bessa, que foi companheiro de movimento associativo há muito tempo atrás, não vou falar o ano, né? Então é um prazer reencontrá-lo, doutor Marcelo. Perfeito. Então, a sessão adere às manifestações de apreço à Sua Excelência, a Sua Senhoria, o Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, formulados pelos eminentes ministros Douglas Alencar Rodrigues, Alberto Bresciani e ministra Maria Helena Malme. Vista regimental, Sua Excelência, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 1710, dígito 25 de 2013, em que são partes Everaldo da Cruz e Universidade de São Paulo, USP. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, recurso ordinário em ação rescisória, acórdão recorrido prolatado pelo Egrégio Segundo Regional. A discussão
posta a exame desta Corte diz respeito à configuração ou não de violação literal dos artigos 14 e 16 da Lei 5584/70, bem assim de contrariedade à súmula 219 da Instrução Normativa 27 de 2005, ambas desta Corte. Ao examinar a questão vinculada à imposição de condenação em honorários sucumbenciais ao ora autor, então reclamante, a Corte de origem indeferiu a pretensão rescisória e o fez com base em cinco fundamentos. O primeiro, a incidência da súmula 297 desta Corte, haja vista que o recorrente na ação matriz não opôs embargo de declaração ao acórdão rescindendo, também se insurgiu em relação à matéria por ocasião do recurso de revista. Segundo fundamento, a ausência de violação dos artigos 14 e 16 da Lei 5584/70, pois tais preceitos tratam de matéria distinta da questão debatida nos autos. Terceiro fundamento, óbice da súmula 298, itens 1 e 2 desta Corte, uma vez que a afronta à lei deve ser manifesta, não sendo esta a hipótese dos autos. O quarto, não cabimento da ação rescisória contra enunciado de súmulas ou dispositivos de normas que não sejam leis. E, por fim, o quinto, a incidência da súmula 410 desta Corte, que inviabiliza o reexame e a pesquisa de fatos e provas. Nas razões do recurso ordinário, entretanto, o autor não se preocupou em atacar os motivos eleitos na decisão recorrida. Insiste em reproduzir o discurso inicial vinculado à impossibilidade de imposição da condenação em honorários sucumbenciais e, ao assim proceder, a meu juízo e com a máxima vênia, desconsiderou o dever inscrito no inciso 2 do artigo 514 do Código de Processo Civil, que obriga a parte, por força da própria nota dialética e dialógica do processo, o dever de impugnar as razões de decidir. Por isso, com a máxima vênia, o meu voto segue no sentido de não conhecer do recurso ordinário, para além da discussão fundada no acerto ou desacerto da condenação imposta na coisa julgada a título de honorários sucumbenciais. Doutor Alceu Luiz Carreira, pretende fazer uso da palavra? Sim, Excelência. Pois não, pelo tempo regimental de 10 minutos. Pois não, senhor presidente, senhores ministros, senhor procurador, servidores, colegas advogados, um bom dia a todos. É um desafio, de fato, sustentar, após o voto do ministro Douglas Alencar, até pelo conhecimento jurídico que todos sabemos que tem, pessoa que agradeço, inclusive, ontem ter recebido independente agendamento, com toda a atenção, muito obrigado, ministro. Na verdade, os requisitos previstos na lei e elencados na sentença que julga a ação rescisória, na nossa ótica, todos eles focam-se apenas no descumprimento dos requisitos da lei, e esses descumprimentos dos requisitos da lei estão vinculados, em verdade, ao não cumprimento do artigo 16 da 5584/70. Até porque, na decisão que julga esta rescisória, o voto, quando trata dos outros requisitos, tratam desses requisitos como subsidiários em relação ao artigo 16 da Lei 5584. Daí porque o recurso foca a questão da obrigatoriedade de cumprimento do artigo 16 da Lei 5584. Até porque está nessa questão a condenação dos honorários advocatícios em favor da Procuradoria da USP, que representava, então, os interesses da reclamada na ação originária. O princípio protetor, ele procura, no processo, igualar as partes. Neste caso, é inconcebível que haja um entendimento jurisprudencial pacífico, no sentido de que ao empregado só há direito de honorários sucumbenciais quando este estiver representado por advogado de sindicato, e
a reclamada possa, então, independente de representação de seu órgão de classe, ter direito aos honorários sucumbenciais. Porque a lei que estabelece assistência judiciária, que é a Lei 5584, garante que, na Justiça do Trabalho, os honorários advocatícios dependem da presença do sindicato assistencial. Neste caso, não está presente o sindicato, não está presente o órgão representativo, a parte se faz representar por seus advogados próprios. E toda a decisão que julga a ação rescisória vem no sentido de excluir outras possibilidades, possibilidades extras, ministro, na nossa ótica, acessórias, apenas espancando eventuais possibilidades. Tanto que no texto do voto consta que, dessa forma, e peço ver, então, para a citação, ainda que por hipótese a decisão que se quer impugnar não fosse a melhor, o que dito apenas para argumentar, tal fato não seria suficiente para a sua desconstituição, uma vez que ausentes os requisitos fixados pela lei. Os requisitos fixados pela lei são aqueles que estão presentes no artigo 16 da Lei 5584, e, no nosso entendimento, aí estava o foco da decisão que julgou improcedente a ação rescisória, daí porque focamos também nessa questão, deixando, de fato, de tratar de questões menores porque subsidiárias. Eis que, se entendido que, aplicado o artigo 16 no caso em questão, espancados estariam os outros requisitos. Daí porque somos forçados a desafiar o entendimento do eminente relator, e era o que tínhamos. Muito obrigado, presidente. Pois não, muito obrigado. Ministro Douglas, alguma consideração? Senhor presidente, de maneira muito breve, também cumprimentando o ilustre advogado, para dizer que o caso ele é sui generis, é curioso até porque a parte condenada em honorários, em primeira instância, recorre ordinariamente. O tribunal não se pronuncia sobre a matéria. A decisão que se pretende rescindir é a decisão que foi omissa. Então, ainda que nós superássemos todas as 4 dificuldades que o regional pontuou, teríamos a ausência de pré-questionamento. A decisão, ou quando menos um erro de alvo. A sentença seria a decisão que impõe o gravame, mas o seu trânsito em julgado teria sido postergado em razão da interposição do recurso ordinário. A situação é curiosa e eu não teria dúvidas em subscrever a tese do ilustre advogado se estivessem sido preenchidos esses requisitos que são essencialmente técnicos, sem os quais nós não podemos enfrentar as violações legais suscitadas. Então, ratifico o voto com a máxima vênia ao ilustre advogado. Pois não. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade, nós temos o voto do eminente relator, o ministro Douglas Alencar Rodrigues. Muito obrigado, doutora Silva. Relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 1.047.400, dígito 65, de 2010, em que são partes Maria Alves Vieira e Hidroservice Engenharia LTDA e outros. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, o ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros, aqui trata-se de recurso ordinário interposto pela impetrante em face do acórdão do TRT que extinguiu o processo sem resolução do mérito com amparo na OJ 92 dessa subseção. O ato coator, senhor presidente, consiste em sentença que extinguiu parcialmente a execução em razão de superveniente decisão do TST que extinguiu dissídio coletivo sem resolução do mérito. A decisão apontada como ato coator consiste em sentença terminativa do feito quanto às parcelas extintas da execução, conforme o artigo 795 do CPC. Tratando-se de sentença terminativa, qualquer que seja a corrente que se filie o julgador acerca das hipóteses de cabimento de agravo de petição, é ponto pacífico o seu cabimento em face de sentença proferida na execução trabalhista. Logo, para impugnar o ato coator, a impetrante dispunha de agravo de petição, o que atrai incidência da OJ 92 dessa subseção, segundo a qual não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial passível de reforma mediante recurso próprio. Eu trago em reforço ao voto, senhor presidente,
um precedente da relatoria do ministro Alberto Bresciani, publicado em 31 de março de 2015. Daí porque o voto vai no sentido de extinguir o processo sem resolução de mérito. Doutora Lidiane Neiva, por hora o voto parece favorável. Indago dos colegas de algum destaque? Sem destaques, então, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Emanuel Pereira, consignada a presença da ilustre advogada, doutora Lidiane Neiva Martins Lago. Muito obrigado, doutora. Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, em que a revisor, excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo ação rescisória 7.855, dígito 25, de 2011, em que são partes Terezinha Marques Ribeiro e Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. Com a palavra, sua excelência, a eminente relatora, a ministra Adelaide Miranda. Ação rescisória que tem como causa de rescindibilidade o artigo 4852 do CPC, em razão da arguição de incompetência absoluta, prescinde de pré-questionamento, exegese da orientação jurisprudencial 124, desta SDI 2. Na esteira do julgamento da ADI 3.395 pelo Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça Comum processar e julgar as ações instauradas entre o poder público e servidor, que ele seja vinculado por relação jurídico-administrativa. Competência absoluta da Justiça do Trabalho a justificar a rescisão do acordo proferido em recurso de revista. O meu voto, senhor presidente, é pela... no sentido de declarar a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho e, via de consequência, a nulidade de todos os atos decisórios, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Comum do Estado de São Paulo, comarca de São Paulo, a fim de que seja regularmente processado e julgado o feito originário. Custas pelo réu no valor de R$1.000, calculado sobre o valor da causa, que é de R$50.000. Perfeito. Como voto, sua excelência, o eminente revisor, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, eu estou acompanhando a eminente relatora com duas breves observações. A primeira vinculada à necessidade de se consignar também no dispositivo a isenção das custas, haja vista que se trata de entidade autárquica estadual, e ainda a questão dos honorários advocatícios. Mas, no mais, acompanho a eminente relatora. Custas e os honorários. Eu acrescento, senhor presidente. Eu peço notas. Muito bem. O voto é favorável à autora. Eu consigno a presença do doutor Carlos Henrique Matos Ferreira. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaque, essa decisão é unânime. Nós temos o voto da eminente relatora, ministra Adelaide Miranda, e do eminente revisor, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Muito obrigado, doutor. Não havendo mais processo em condições de julgamento, agradeço a presença de todos, em especial de sua excelência, o procurador-geral, e declaro encerrada a sessão. Amanhã?